Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa rubrica Educação com o Futuro. Hoje estamos aqui com o presidente João Machado da Fundação AGAs e gostávamos de agradecer por nos receber aqui na Fundação AGAs. Gostaríamos de começar por lhe perguntar se nos pode contar um bocadinho da sua função aqui e também da missão da Fundação AGAs. Muito bem, é um gosto enorme estar aqui. O meu papel na Fundação AGAs desde 2021 é enquanto Presidente da Comissão Executiva e do Conselho de Administração da Fundação. A Fundação, desde essa altura que fez uma revisão estratégica, é uma fundação que está focada em 3 áreas temáticas: saúde, envelhecimento da população e a exclusão social de pessoas com deficiência, e tentamos apoiar a escalabilidade de projetos de inovação social focados nestas áreas. Gerimos também os programas de voluntariado do Grupo AGAs Portugal e no fundo, tentar perceber como é que podemos ter um contributo positivo que contamine positivamente outras fundações a fazer connosco um investimento de impacto, que é uma prática filantrópica que temos vindo a desenvolver e eu penso pela qual também somos mais facilmente identificáveis no setor da filantropia. Certo, obrigada. Como o episódio de hoje é sobre a inclusão, a saúde e o impacto social, gostava de lhe perguntar porque é que o envelhecimento ativo e a inclusão social são temas cada vez mais relevantes para o futuro do trabalho. Bom, essa é uma pergunta cuja resposta é dura, é longa. Eu vou tentar sumarizar para não vos maçar muito. Na realidade, Portugal é dos países mais envelhecidos do mundo. É um dos 5 países mais envelhecidos do mundo e temos muitos desafios. Eu pessoalmente acho que, a par das alterações climáticas, o envelhecimento da população em Portugal é o maior desafio do país no longo prazo e são desafios que vão impactar necessariamente o mercado de trabalho. Por exemplo, Portugal, há 40 anos atrás, uma pessoa podia se reformar em Portugal com 65 anos. Hoje é com 66 anos e 3 meses ou 66 anos e 4 meses. Depende, porque este cálculo é dinâmico, sim. Qual é o problema? É que no mesmo período, em 40 anos, nós aumentámos mais de 10 anos de esperança média de vida. Portanto, hoje uma pessoa, quando chega à idade da reforma, vai viver, expectavelmente, pelo menos mais 20 e tal anos. Enquanto, por exemplo, quando o sistema de reformas foi criado na Europa, o primeiro país a implementar foi a Itália, a idade da reforma era 62 anos, na altura, e a esperança média de vida era 61. Portanto, a reforma era uma espécie de bónus para quem conseguia ir contra as expectativas e viver mais do que o esperado. Portanto, na realidade, nós temos uma população que vive cada vez mais anos, que quando faz a transição, que muitas vezes é abrupta, do trabalho para a reforma, passa a ter muito tempo livre e, mais do que isso, passa a ter uma remuneração que vai ser cada vez mais baixa, porque a reforma vai ser cada vez menor em relação à percentagem do último salário. E, portanto, isto é um desafio muito grande, que importa trabalhar desde já, e importa perceber como é que estes séniores também vão ter como é que os podemos continuar a considerar como atores relevantes para o desenvolvimento da comunidade, como é que os podemos envolver, seja em associações, seja continuar a trabalhar, quem sabe, na mesma empresa ou noutro tipo de trabalhos. E, portanto, para o futuro do trabalho, eu acho que o envelhecimento é, talvez, quando pensamos no longo prazo, o principal tópico. Em relação à inclusão social, eu acho que é um tópico da forma, somos um bocadinho mais concretos, um bocadinho diferente, e que tem a ver com o facto de vivermos num país que é multicultural, que tem segmentos de população muito variados, com diferentes crenças, diferentes origens, e quando olhamos tipicamente para as grandes empresas, é muito mais homogéneo o estilo de colaboradores e o segmento de colaboradores do que quando comparado com o próprio país. Isso significa que, de facto, é difícil ascender socialmente em Portugal, é difícil ter oportunidades nas grandes empresas, quando ainda se faz parte de algumas minorias. E, portanto, esse é um desafio que eu penso que pode ser trabalhado mais no curto prazo. As empresas são feitas de pessoas, portanto, quanto melhores e mais competentes e talentosas são as pessoas, melhores vão ser as empresas, e nós acreditamos que na diversidade vamos ter mais qualidade, porque vamos ter mais pontos de vista, vamos ter ambições diferentes, mas também esta complementariedade para perceber que, se temos um país que é multicultural,
Então quem está a desenvolver produtos para esse país também deve partir de uma base multicultural, de diferentes pontos de vista e de riqueza social que existe e que deve ser também procurada nas empresas. Portanto, envelhecimento sem dúvida é um problema que vai ter que ser trabalhado pelo privado, mas também pelo setor público, e a inclusão social, eu acho que, quer dizer, temos as coisas na mão, podemos fazer muito mais do que estamos a fazer. Certo, na verdade há grandes mais-valias em abraçar esta diversidade. No entanto, às vezes há pessoas que precisam de uma ajuda extra. Assim, gostava de lhe perguntar de que forma é que o voluntariado e a cidadania ativa podem fazer a diferença, não só na sociedade, mas também a nível pessoal e profissional de quem participa. Boa pergunta, porque nós, antes de sermos colaboradores, somos pessoas. E, portanto, se faz na vida pessoal, tem também impacto na vida profissional, sempre, não é? Nós, antes de ser colaborador da Fundação AGEAS, eu sou filho, não é? Irmão, vizinho, e quando fazemos voluntariado, isso obriga-nos muitas vezes a sair da nossa bolha privilegiada, em que muitos vivemos, obriga-nos também a perceber que existem segmentos da população que têm necessidades que eu desconheço, porque não as sinto, e isso vai fazer de mim um colaborador mais atento. Portanto, se eu trabalho numa fundação, mas se eu trabalhasse, por exemplo, numa seguradora, iria provavelmente ter muito mais atenção no desenvolvimento de novos produtos para segmentos da população que tipicamente estão excluídos do setor segurador, mas o mesmo acontece se eu trabalhasse num banco, ou se trabalhasse numa empresa que gera supermercados, ou se trabalhasse num espaço ou numa empresa que geria espaços culturais, não é? Portanto, eu, ao saber que há muitas vulnerabilidades que eu não as sinto e, portanto, acabo por desconhecê-las naquilo que é o seu efeito mais real, mas ao ter contacto por via do voluntariado, eu passo a conhecê-las, ou pelo menos estar mais perto delas. E isso vai-me fazer um profissional mais atento e, se calhar, quando desenvolvo produtos ou serviços, vou desenvolver produtos e serviços mais adequados a esse segmento da população. Um pouco o que estava a dizer na resposta anterior, mas no fundo há uma frase de um músico, poeta argentino chamado Fito Páez, que diz: dar é a forma mais egoísta de receber, porque quando estamos a dar, estamos já a receber, não é? Porque há uma sensação de bem-estar quando damos. E, portanto, o voluntariado muitas vezes tem mais impacto na própria pessoa que faz voluntariado do que na organização que está a ser a beneficiária dessas horas de voluntariado. E, portanto, Portugal tem taxas baixíssimas de voluntariado comparado com o resto da Europa. Em Portugal, jovens, eu penso que até aos 15 anos, a taxa de voluntariado é 7,8%. Não há muitos. É menos de 1 em 10, quando temos países na Europa que é perto de 40%. Não é? E, portanto, isso vai-nos afastando de outras realidades e vamos cavando cada vez mais e vivendo no nosso silo e ter uma visão muito mais curta daquilo que é a nossa realidade, a nossa comunidade. E, portanto, sem dúvida que o voluntariado só traz benefícios. Certo. Concordo, eu comecei a fazer voluntariado aos 16 em diversas instituições, acima de tudo com crianças pequeninas e em apoio ao estudo, e também concordo que às vezes, para além de eu receber, para além delas estarem a receber com a minha presença e com o meu apoio, recebo eu muito por estar em contacto com aquelas crianças. Sem dúvida. No entanto, a sensação com que eu fico, e alguns dos meus amigos mesmo em conversas ficamos, é que às vezes sentimos que não podemos fazer mais, ou queremos fazer mais, mas não sabemos como nem por onde. Portanto, a seguinte pergunta são: que oportunidades é que existem para os jovens contribuírem para uma sociedade mais saudável, justa e, acima de tudo, empática? Boa. Existem muitas, mas também eu acho que é esperado dos jovens que sejam o motor de disrupção. Portanto, eu, quando olho para um jovem, eu espero que ele vá criar as suas oportunidades quando não as encontra. Mas existem muitas. Há imensas organizações em Portugal, associações, cooperativas, ONGs, enfim, misericórdias, juntas de freguesia, câmaras municipais, onde nós podemos dar o nosso tempo, seja do ponto de vista, seja utilizando competências nossas mais qualificadas, ou às vezes só dar os nossos braços para carregar coisas, ou pintar coisas, ou ajudarem na preparação de eventos. Existem, segundo a última conta satélite do INE, mais de 70 mil entidades de economia social em Portugal. Comunicam muitas delas muito mal,
e às vezes estão na nossa rua, no nosso lado, e nós nem sabemos que elas lá estão. Portanto, às vezes temos a sensação que não existem oportunidades. Mas só não sabemos delas. Só não sabemos, elas estão aí, portanto temos que procurar essas oportunidades. E depois, eu acho que o jovem, se quer de facto criar uma oportunidade ou resolver um problema social ou ambiental que encontra na sua rua, deve também ter a energia para poder criar algum projeto de inovação social. Atenção que Portugal tem, sendo um país com uma população que é menos de 1/4 da população espanhola, nós temos quase o dobro das entidades de economia social do que Espanha, o que parece um contrassenso. Certo. Portanto, o que eu diria era, se querem criar um projeto de inovação social, não vão já criar uma associação nova, mais uma associação, juntar mais pedrinhas na engrenagem daquilo que é o setor da economia social em Portugal. Mas vão se informar de, bom, qual é a associação nesta localidade, nesta cidade ou nesta região que já trabalha estas temáticas. E desafiar essa associação para, ok, eu tenho esta ideia, eu quero criar este projeto de inovação social, posso ter a vossa ajuda? Posso usar os vossos recursos? Quase sempre eles vão dizer que sim. Se porventura disserem que não, bom, então se vocês querem mesmo ir em frente, ok, a vossa associação, a vossa entidade. Mas existem muitas oportunidades, mais do que eu acho que aquelas que nós tendemos a achar que existem. Certo. Pois é uma questão de procurar, eu acho que é isso mesmo, estar predisposto, se queremos, a encontrar. E não desistir à primeira procura, não é? Se nós pomos no Google e não encontramos na primeira página, bom, não vamos desistir. Vamos à próxima página. Vamos perguntar às pessoas, vamos entrevistar as pessoas. Quase sempre, quando falamos com as organizações que gerem as políticas públicas daquela comunidade, se for uma freguesia, a junta de freguesia, se for uma autarquia, a Câmara Municipal, ou o município, neste caso, a Câmara Municipal, eles sabem indicar-nos. Então, se calhar, considera que a curiosidade é uma competência que, se calhar, alguns jovens devem ter, pelo menos para dar o primeiro passo. Assim, que outras competências precisam os jovens desenvolver para atuarem em áreas como o impacto social, a saúde e o apoio à comunidade? Olha, vou-te já dizer quais, mas a minha opinião é de que as competências que um jovem precisa para trabalhar na área da economia de impacto são as mesmas que precisa para trabalhar em qualquer outro setor. Assim, as genéricas são as mesmas. Precisa de ser uma pessoa com atenção e energia. Nós esperamos que um jovem tenha energia e que vá atrás daquilo que quer. E atenção àquilo que está a fazer, mas também atenção àquilo que o rodeia. Ter uma boa capacidade para fazer a análise e ser cuidadoso com os detalhes, mas ao mesmo tempo perceber como é que aquilo que está a fazer se encaixa num propósito maior, numa big picture. E para isso precisa de ser uma pessoa curiosa, precisa de ser uma pessoa que lê jornais, lê livros, portugueses mas estrangeiros, lê também, vai buscar referências que se contradizem umas às outras, para que depois também desenvolva um sentido crítico, que é talvez o motor, vai ser o motor da nossa vida. É o nosso sentido crítico e a nossa capacidade para procurar informação, para fazer o teste de stress àquilo que é a nossa opinião, porque é importante que vamos mudando de opinião, é sinal que vamos aprendendo, não é? Nós não sabemos tudo, nem nunca vamos saber, mas eu diria que, eu concluiria dizendo que é muito importante a comunicação, ter uma boa capacidade de comunicação. Soft skills. Soft skills, sim. A inteligência emocional é importante, porque nós vamos levar alguma pancada, vão ser injustos connosco, vão prometer-nos coisas e não vão entregar, e nós não podemos ir-nos abaixo nesses momentos, não é? Mas a comunicação eu acho que é fundamental. Eu vi e vejo muitos jovens, e não tão jovens, adultos, que fazem trabalhos fantásticos, mas depois no momento, na hora H, em que têm que entregar ou têm que comunicar o que estão a fazer, a mensagem não passa bem e é uma pena. De repente trabalharam milhares de horas num projeto que é fantástico e depois de repente, como têm 2 minutos para apresentar e nesses minutos corre mal, o projeto é rotulado como não sendo um projeto assim tão bom. Portanto, eu acho que se subestima uma boa capacidade de comunicação. E terminava dizendo, para cumprir com os básicos. Se cumprimos com os básicos, já estamos no top 10% da nossa geração. E os básicos são aparecer a horas, ser bem educado,
Aparecer coisas muito básicas, bem tomado, bem vestido, não é? Certo. Porque isso demonstra respeito para com a outra pessoa. E no dia a dia, eu estou já a partir de um pressuposto que somos todos competentes quando estamos num determinado cargo, não é? Ou quando estamos numa determinada empresa, e são estas coisas que vão fazer a diferença. A outra pessoa sentir que nós a estamos a respeitar por também estamos a respeitar o seu tempo, não é? Eu cheguei aqui a horas, eu vou e acabar a reunião às horas a que eu propus que a reunião acabasse. Todas essas coisas são muito pequenas, eu acho que são muito subestimadas, e eu tenho a percepção de que são mais subestimadas hoje pelos jovens do que, por exemplo, quando eu era mais jovem. Certo. Eu gosto de considerar que ainda sou jovem, portanto. Certo. Muito obrigada. Não sei se tem mais alguma coisa que gostava de dizer ou de perguntar. Ui, a sério me queres fazer essa pergunta? Não, estou a brincar. Claro. Não, gostava de saber, perguntar-te a ti diretamente, como é que, se eu tivesse uma varinha mágica, como é que tu gostavas que daqui a 10 anos tivesse sido os teus primeiros 10 anos de carreira? Bom, tu agora vais para a faculdade, não Exatamente. é? Mas depois faculdade e depois vais começar a trabalhar. O que é que tu achas que te vai acontecer? Não sei, mas eu, acima de tudo, gostava de continuar a ser um bocadinho como sou, de ter energia e ambição de chegar mais longe. Eu desde sempre digo que quero chegar muito, muito longe na minha carreira profissional e gostava que, e sei que vai ser difícil, mas gostava que ao longo destes 10 anos, essa minha ambição e essa vontade de fazer mais e melhor não desaparecesse. Porque acho que às vezes as pessoas entram um bocadinho em conformismo com aquilo que têm e depois ficam tipo, ok, está bom, já estou bem, para que fazer mais? E eu gostava que isso não desaparecesse. Ok, boa. E se me tivesse que recomendar um livro, qual era o livro que me recomendarias para eu ler? Essa é uma pergunta tricky, porque eu não leio muito e acho que é uma coisa que completamente, e estão-me sempre a dizer, e eu, aliás, eu percebo o valor que os livros têm, mas eu não leio. Tu onde é que vais buscar referências? Podcasts? Ouço muito, vejo alguns vídeos, mas acima de tudo conversas. Eu gosto muito de falar e de conviver com pessoas mais velhas e eu acho que todas essas referências eu ganho muito das conversas que tenho com outras pessoas, não tanto por ler. Muito bem, está bem. Então depois em off eu recomendo-te um ou dois livros, pode ser? Perfeito. Boa, certo. Muito bem. Obrigada. Obrigado.